Quem é você? Será que alguém realmente consegue responder essa pergunta de uma forma completa? Será que essa resposta sequer existe? Quem é você? À primeira vista parece uma questão bem simples, mas quanto mais tentamos responder, mais ela escapa pelas frestas. E normalmente é muito fácil rebater uma resposta de quem é você. Eu sou professor. Não. Isso é sua profissão. Bom, eu gosto de correr, eu gosto de ler, eu gosto de cerveja. Não. Esses são os seus gostos. Então, eu posso dizer que eu sou bem-humorado, mas às vezes preguiçoso. Não, pera. Agora você está falando um pouquinho do seu humor, da sua personalidade, de momentos muito específicos ali. Quem é você de verdade? E esse ping-pong ele pode durar para sempre. Mas, se tirarmos o peso do interrogatório e pensarmos sobre identidade de forma genuína, por curiosidade e autoconhecimento, entramos num campo interessante. Porque, afinal, o que significa ser? Descartes nos deixou o famoso penso logo existo. Mas ele não falava de essência exatamente, e sim de uma existência. E existir não é o mesmo que ser. Uma semente de café existe. Só vai ser café depois de um processo. E ainda assim, cada xícara terá um sabor diferente dependendo de como é preparado. Será que a nossa identidade também não é assim? Um processo e não um produto acabado, rotulado, facilmente rotulado por uma profissão, por uma personalidade? Podemos dizer que somos feitos das experiências que vivemos. Mas será que essas experiências são realmente nossas? Ou seriam apenas reações condicionadas por um conjunto de programações sociais, culturais e históricas? Se for assim, será que existe identidade individual? Ou será que somos apenas a soma de tudo o que já foi vivido por outros antes de nós, repetindo padrões herdados, adaptados para o nosso tempo? É meio assustador, sim, esse pensamento, porque implica que talvez não tenhamos tanta escolha assim sobre quem somos, que nossos gostos, nossas ideias e até nossos sonhos são, em grande parte, resultado de um determinismo comportamental que se arrasta por gerações. E é aí que eu queria trazer um pouco de José Ortega y Gasset, porque para ele não existe uma essência fixa que define quem somos. Inspirado por Heráclito, o pré-socrático, aquele que disse que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez já não é o mesmo rio e nem a mesma pessoa. Ortega afirma que o eu é uma soma entre o indivíduo e as suas circunstâncias. Isso significa que você não é algo estático, é um conjunto vivo de profissões, gostos, crenças, defeitos, qualidades, experiências, tudo isso amarrado às condições e ao momento em que vive. E, ainda assim, tudo é volátil, tudo pode mudar. Quem você será daqui a 5 anos? É uma pergunta ridícula. Uma nova versão, com certeza. Resultado da pessoa que é hoje somada a tudo que vai viver até lá. Impossível de saber. Novas ideias, novas experiências, novos traumas, novas alegrias. Tudo se mistura e vai criar algo ainda desconhecido. Ortega chamava isso de vida como devir. Um fluxo em constante transformação. O oposto de ser, no sentido estático. Para ele, fixar uma identidade imutável é se prender a um retrato antigo, ignorando que estamos em movimento o tempo todo. E mesmo que tentássemos ficar iguais, seria impossível. Como disse Heráclito, o rio muda e nós mudamos. A cada conversa, a cada livro, a cada encontro ou despedida, deixamos de ser exatamente quem éramos. É uma visão que traz uma certa insegurança, porque ela tira exatamente a segurança de uma verdade sobre nós mesmos.
Mas ela não deixa de ser também libertadora, porque significa que não precisamos nos encaixar para sempre em um rótulo, que podemos mudar de opinião, podemos mudar de caminho, podemos mudar de sonho. E que isso não nos torna incoerentes de forma alguma, apenas humanos. Aí a pergunta muda um pouco de tom. Não é mais quem é você? Como se houvesse uma única resposta gravada em pedra. É quem é você agora? E aí vem muito de Heidegger aqui. E talvez, quem você está se tornando? Porque no fundo, a identidade não é um destino, mas é um caminho. E o mais curioso é que esse caminho nunca acaba enquanto estivermos vivos. E aí, vou terminar deixando essa pergunta. Quem é você nesse exato momento?